Tá. No Figma aqui a gente esboçou uma logomarcazinha. Aí a gente tentou essa logo aqui, com essa reduzida. Pensamos também nessa outra aqui, alternativa. Mas ainda para decidir, né? A gente só fez um pequeno esboço. E da prototipação das telas, a gente pensou naquelas funcionalidades que estava lá no MVP do Canvas. Que a primeira seria uma tela para listagem das instituições, né? Aqui, inicialmente, não teria essa parte do mapa, que a gente decidiu que o mapa seria uma segunda etapa, né? Que primeiro seria só uma listagem, mas a gente prototipou uma tela que seria uma tela mais genérica mesmo. O de cadastro da instituição, e aí aqui já ficaria o primeiro um form básico, né, sobre os dados da instituição, seguido de um form sobre o representante legal dessa instituição e alguns dados bancários. Pensamos também na tela de formas de pagamento, que seria uma tela que depois que você escolhesse a quantidade, o valor que você queria doar, aí você poderia vir para essa tela aqui, selecionar qual o método de pagamento e então continuar. E a última tela que a gente prototipou foi do perfil da instituição. Seria a exibição, por exemplo, a gente clicar e ver algumas informações referentes àquela instituição em específica. E a partir daqui a gente também poder ser redirecionado para a tela de doação. Então, de prototipação a gente tem isso. Beleza. Alguns comentários, tá? Geralmente, tem como no Figma aí fazer o link entre páginas? Tem como fazer O ideal é vocês criarem tipo um storyboard, que seria... Qual é a página que começa um determinado fluxo? Que eu acho que, por exemplo, ou essa ou a do mapa seriam as principais páginas do fluxo, né? Sim. Aí você começa dela, se eu clicar nesse botão eu vou para essa, se eu clicar eu vou para essa, e aí criar uma ordem de telas para a gente conseguir ver como é que ficaria o fluxo na prática, certo? Beleza. Aí vamos discutir algumas coisas que geralmente são aspectos básicos quando a gente está concebendo interface, tá? Vamos lá. Quando você, por exemplo, vamos pegar essa tela aí, que é talvez a principal tela aí do sistema, né? Uma coisa que eu senti falta foi a tela que lista as instituições, tipo em lista mesmo, né? Porque tem exibição em mapa. Eu não sei como é que ficou na prioridade lá Foi prioridade, eu acho que a gente ficou em listar mesmo, em fazer o mapa como uma em segunda lista, né? etapa. Uhum. Depois dá uma olhada para ver, porque essa home, por exemplo, poderia ser a lista de coisas que a gente teria uma busca, não é isso? Uhum. Aí botar essa também, porque eu acho que a gente poderia focar na implementação 3 telas, a de busca em lista, essa daí, 3 telas não, algumas, né? Busca em lista, essa daí. Aí depois dessa de realizar a doação, login e criar conta, porque vai precisar, se não tiver usuário vai ter que provavelmente criar, ou às vezes não, né? A gente também decide isso aí. Mas se for um cadastro rápido não teria muito problema. E a do pagamento vocês já fizeram. Tá? A gente focaria aí nessas 5 telas. Busca, a página, login e criar conta. E essa daí, a tela de pagamento. E aí faria um fluxo com essas telas. Tá? Mas tá, nessa tela aí, um primeiro ponto. Geralmente, quando a gente quer que um usuário ele vá para uma determinada ação, que a gente esteja buscando em termos de um funil de vendas, em termos de conversão, essa ação precisa chamar atenção. Nessa tela aí, qual é a ação que vocês gostariam que o negócio está focando que o usuário clique ou aperte? Em fazer doação. Em realizar a doação, certo? Uhum.
Na opinião de vocês, vocês acham que esse botão está chamando a atenção aí? Não. Então, esse é um Tá em ponto. destaque, porque está com fundo de outra cor, mas ainda assim. Está em destaque, mas, assim, como um usuário leigo, você vê que passa batido, né? Sim, sim. Está diferente, mas não chama atenção. Então, por isso que, geralmente, se você pegar a maioria das propostas visuais das empresas, você vê que a diferença entre cor primária e cor secundária é bem distoante. Por exemplo, iFood, vermelho e branco. Nubank, lilás e branco. Next, que é aquele banco que é a perna do Bradesco, a banco digital. Verde cana, que verde, sei lá que porra é, e preto. Itaú. Itaú nem usa o azul como da marca como na interface, que eu já dei uma estudada nela, ele usa o laranja e eu acho que o branco também. O azul ele deixa, porque senão a interface fica muito cafona. Então, vocês colocaram um laranja ali. Eu achei legal a combinação dessas cores. Será que não poderia ser um verde e laranja as cores de vocês? Porque aí, das duas, uma. Vocês puxariam a tela um pouco mais para o verde e deixariam esse botão laranja, ou vice-versa. Entendeu? Entendi. Talvez o botão nem precisasse do íconezinho. Só a frase realizar doação, um botão destacado, logo acima na página, porque para que o cara clique logo lá, já poderia resolver o problema, talvez. Entendeu? Entendi. Aí ficou legal. Tipo, essa barra lateral azul, essa cor azul escura ficou destoada do que vocês escolheram de cor primária e secundária, né? Então tem que dar uma organizada nisso. Tá? Cores de fonte. Não é que tem que dar uma organizada nisso. Eu tô colocando aqui só para vocês terem noção de coisas que seriam discutidas para a gente chegar numa tela que atrai o que a gente quer. Geralmente, a ação que a gente quer que o usuário clique, a gente deixa o mais acima possível. Eu acho que ela poderia ficar logo abaixo da foto ali Daqui, né? daí. Logo depois do carrossel, talvez colocar esse botão aí. Deixa isso aqui. E assim, se o nome do site é Eu Quero Doar, a gente poderia clicar e botar o nome desse botão tipo Eu Quero Doar, entendeu? E ficasse uma cor laranja e tal. E aí, Valber, ele poderia ser, sabe como? Ele poderia ser um botão de altura normal. Não precisaria ser grandão assim, mas ele ser largo, ele pega essa largura da tela toda, então. A gente vê se fica bonito ou feio isso aí. Talvez fique feio. Mas algo nesse sentido, eu botaria assim, aí botaria Eu Quero Doar. E aí já botaria o slogan aí, sendo o botão de doação. Eu vou doar, né? Eu vou doar, desculpa. Aí é mais uma opinião do que até uma constatação. Isso. Vamos dar uma brincada nesses. Esse botão que o senhor falou que deveria ficar em destaque, né? Colocaria o laranja. Colocar esse laranja, tem que ver se é harmônico com aquele verde, mas olhando assim parece ter harmonia os dois. Olhando porque na no logo caso vocês acabou que a criaram. gente nem aplicou ainda aquelas cores lá, ficou mais uma parada meio que sugestão mesmo.
A gente focou somente em criar assim, meio que a estrutura da página e aí depois definir realmente qual vai ser a primária e Porque colocar. laranja é uma cor quente, né? Cores quentes geralmente traz uma proximidade maior. Era até uma opinião que eu ia dar. Uma opinião que eu ia dar em relação a aquele azul que vocês escolheram. Ele é um azul muito, que eu chamo de azul bebê, né? Ele é um azul que às vezes ele pode infantilizar a interface, sabia? E aí você quer trazer um aspecto mais sério para o sistema e ele tem uma coisa, tipo uma cor muito rosa e tal. Ela pode trazer pode trazer uma mensagem um pouco equivocada, entendeu? No caso da logo, Não, o verde tá bom. Eu tô falando daquele azul da paleta que vocês clicaram, que ah, vocês me certo. mostraram lá. Esse azul parece um azul mais infantil, sabe? É como tipo aquele azul de loja de criança, azul e rosa, sabe? Aí talvez ele possa remeter a algo mais infantil e tal, e não passar a mensagem de segurança que a gente quer, porque está dentro do objetivo do negócio, a questão de dizer que a gente é uma plataforma segura, né? Essa parte aí. Mas a gente pode usar, já está colocando. Deixa eu ver lá como é que está no Figma. O verde, então, o verde é mais escuro também, né? Que vocês colocaram aqui na interface. Foi. Esse de sucesso aqui a gente acabou optando por um mais escuro. Mas é como eu falo, né? É, meio que a gente prototipou as telas sem se preocupar Entendi, com a paleta de cor, para a gente entendi. decidir a paleta junto. Não, de boa. Uma outra coisa assim que é bom discutir também é a logo. É claro que aqui não é um curso de UI UX, não é um curso de design e tal, mas a gente, como desenvolvedor, também precisa estar atento a essas coisas, né? Porque se a gente poderia dar uma opinião no momento que necessitasse. Nem sempre vai ter um designer disponível, às vezes o design é muito louco e possa levar o sistema a um problema que a gente não consiga dar conta. Essa logo, ela tem muita informação. Então, por exemplo, se você fosse converter para um ícone de um aplicativo, como é que você faria? Ela ficaria difícil de visualizar no aplicativo, no íconezinho. Então, o usuário provavelmente teria problemas em encontrar o seu aplicativo lá na lista. Então, geralmente, poderia, por exemplo, ao invés dos 4 framezinhos, poderia ser um só. Eu achei legal esse íconezinho aqui. Se fosse free, dá até para pegar ele. Esse das duas mãos dadas, assim, de coração e tal. Fica bem legal. Ou então aquela ali do coração. Mas, enfim, aí teria que ver se a licença deles é pública para uso comercial e aí adotar. Aí, por exemplo, uma coisa que poderia ser já usar as cores primária e secundária na criação da marca, entendeu? Algo assim. É um caminho também. Mas isso é só uma dica, a gente não precisa seguir isso para o desenvolvimento, não. Aí, Valber, o que eu aconselho deixa. Vocês concordam que a gente poderia deixar esse último quadradozinho aí, das mãos dadas? O que é que vocês acharam? Essa logo também, nome de frase, ela pode ser legal se a gente pegar esse O, por exemplo, e transformar esse O no ícone do aplicativo. A gente pega a parte da logo e transformar ela no aplicativo. E numa evolução de marca, isso aí se tornaria a marca um pouco mais para frente, né? Tem gente que faz uma estratégia de marca assim, a longo prazo também. Entendi, entendi. Mas também percebam, não sei se é só impressão minha, mas a fonte escolhida por Eu Vou Doar, ele não traz um aspecto muito sério, muito formal da coisa. E isso pode ser prejudicial perante aquilo que a gente pensou no objetivo do produto. Tá?
Enfim, aí pensem o que vocês acharem melhor. Só dá uma revisadazinha e a ideia é que vocês reflitam a escolha de cores, essa questão de refletir isso nas páginas e só dar um tapazinho de leve na interface, não vamos focar muito nisso não, e a gente segue o barco, tá? E aí eu só queria que vocês pegassem, colocassem esse storyboard, fizessem a tela de login e cadastro de usuário, tá? Aí Samuel, como já trabalhou com o Pagar, poderia até dizer quais são os dados básicos que precisa coletar do cliente para a gente colocar no formulário de cadastro. E aí eu queria que vocês especificassem histórias de usuário para essas funcionalidades, certo? Para a gente montar o nosso backlog. Fechou aí? Beleza. Fechou. Eu vou Só uma postar. dúvida, professor. Hum. No caso de doação de cartão, o cartão ele vai ser uma informação que vai ser definida para o usuário quando ele se cadastrar, ou no final, quando ele clicar lá em eu vou doar e tal. Ele vai para a tela e vai definir se ele vai doar por cartão, e depois dali que ele vai informar o cartão dele? Eu acho que não seria legal nessa MVP fazer parte do cadastro, para a gente não lidar com esse tipo de coisa logo de cara, tá? A gente poderia botar na tela do pagamento mesmo. Porque se for uma assinatura, vai descontar todo o tempo, né? Ele só precisaria trocar o cartão se, por um acaso, ele cancelasse o cartão, alguma coisa assim, e a assinatura não caísse mais, a gente não conseguisse coletar mais a assinatura, né? Ou então, se ele utilizasse para mais de um estabelecimento. Mas é que tá, gente. Eu estou até estudando um pouco mais sobre isso. Num conceito de Lean, né, que é uma abordagem ágil, que é usada em diversos aspectos, inclusive empreendedorismo, startups e tal, a gente não precisa se preocupar tanto em fazer um produto perfeito ou com escopo completo e lançar ele no mercado. Porque quando a gente está trabalhando num cenário inovador, a gente não sabe o que as pessoas querem. Por mais que a gente fale, eu acho que eles querem isso, ou a gente às vezes até tem questionários, pesquisa de mercado, tudo isso, na prática, a gente nunca vai saber 100% o que o usuário quer. Então, nossas hipóteses, elas podem simplesmente ser completamente equivocadas. Então, para que a gente não gaste muito tempo investindo tempo em engenharia de software para fazer o produto funcionar, a gente pensa no escopo mínimo, né? Por isso a ideia do MVP, por isso a ideia do Lean Inception. E nesse MVP, a gente disponibiliza rápido no mercado para já coletar os feelings, coletar os resultados daquilo que a gente aplicou, tá? Então é isso. Aí, por esse motivo, a gente pensa num cenário de cadastro de usuário sem cartão, tá? Deixa cartão só na hora do pagamento. Talvez, Samuel, eu não sei como é que ficaria no Pagar-me, sempre tem aquelas caixinhas, né? Desejo salvar esse cartão para compras futuras. Eu não sei se isso ficaria viável no nosso sistema fazer isso se o Pagar-me dá suporte, tá? Se não quiser colocar no primeiro momento, o Pagar.me tem como, em vez de criar a transação, criar só o link. E aí redireciona para uma tela do Pagar.me que o cliente pode ir lá, informar cartão, código e tal. Aí, nesse caso, eu acho que seria, em termos de usabilidade, eu sempre acho problemático, em todo lugar que eu trabalhei, quando a gente vai fazer esse processo de fazer o usuário pular de uma plataforma para outra, de uma coisa para outra, isso aí, para quem é leigo, velho, muitas das vezes causa uma confusão grande. Aí, se todo esforço que a gente puder fazer de usabilidade para manter o usuário dentro da nossa plataforma, vai ser bom, tá? Aí, nesse caso, a gente deixa. Eu sei que, pelo que eu conheço do Pagar, tem que gerar. Eu acho que tem que gerar hash de cartão, essas coisas, né? Quando tem um formulário nosso próprio. Isso. Mas aí vamos tentar seguir esse caminho aí. E a gente desenrola isso. Já sabendo que é uma atividade relativamente complexa na hora de estimar, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente tenha uma ideia das telas, especifique histórias de usuário, e a gente faça uma estimativa delas,
para a gente já começar a meter o pau, certo? Então, quando a gente sair daqui, eu vou no grupo, eu vou colocar o esperado aí para a gente concluir nessa tarefa, beleza? Beleza. Aí Valber, aí deixa eu compartilhar minha tela aqui, que a gente vai fazer uma discussão, fazer a última sessão, um macro, de discussão sobre arquitetura, tá? Deixa eu só... Inteira. Eu vou colocar aqui como esse documento de rascunho, porque a gente faz mais rápido. Tá? Dessa vez eu não vou usar lápis não, porque eu estou perdendo muito tempo com lápis. Isso não é um objetivo. Decisões arquiteturais. Pronto, a gente pensou em decisões para segurança. Já decidimos utilizar certificado. Mais HTTPS. Isso aí tá done. Também falei para vocês que a gente usaria autenticação / autorização com JWT, e aqui eu vou botar entre parênteses, mais cookies, que eu estou estudando uma paradinha porque o esquema de cookies ele é melhor. Isso ainda está a fazer. Hashing dos passwords, das senhas, isso é o básico do básico. Isso ainda está a fazer. Quando a gente cair na implementação, a gente verifica isso. Se eu esqueci de alguma coisa aí, que vocês lembrarem, me avisem. Eu acho que basicamente isso. Disponibilidade. Escalabilidade. A gente decidiu ter replicação de web servers. A gente decidiu também ter load balancer. Isso aqui está implementado. Isso aqui está... A estrutura já está montadinha. Botando drone na cabeça. O que mais? A disponibilidade, escalabilidade. Naquele momento eu tinha pensado apenas em um database único. Não decidi manter replicação de database, não. A gente não chegou a mencionar em relação a isso. A questão de um framework stateless, né? Porque ele fica mais fácil de escalar, consome menos recursos. Mas aqui a gente vai forçar uma decisão para ser de Node. Vai ser com Node.
Eu acho que é isso. Vou copiar essa página aqui. Usabilidade. Deixa eu só colocar aqui também, né? A questão de virtualização. Para facilitar a aplicação de servidores também. Estamos utilizando o Docker, né? A gente vai dar um up nisso aí logo, logo. Usabilidade. Paleta de cores. Já chegamos a montar, mas aí a gente vamos dar uma refletidazinha na paleta. Tem a questão da marca também. Prototipação das telas principais para ver como é que vai ficar. Geralmente, galera, porque assim, hoje eu até consigo falar com um pouco mais de propriedade. Eu estou trabalhando agora com um setor de produto da Bom Consórcio, né? Eu estou atuando como um cara que é técnico, mas que dá essa ajuda para entender o que é que as implicações do design, etc., vão levar para o desenvolvimento, né? Então, eu estou atuando mais ou menos como meio de campo, então estou lidando muito com essas decisões no dia a dia. Essa criação de uma proposta visual para um determinado produto, etc., quando a gente começa a discutir que a gente, eu vou setar, uma coisa que vocês não disseram quais eram, mas também é bom colocar, seriam as fontes, tá? Mas a gente, quando define, ou quando trabalha nesse processo de definição, dá opinião sobre isso, antes de ter alguma tela montada, a gente tem uma determinada visão, fala, pô, vai ficar show de bola e tal. Aí, quando a gente pega e implementa uma tela, aí é que começa a ver as inconsistências daquilo que a gente está propondo em relação a cores, fontes, componentes, etc. Então, eu consegui participar de uma tarefa que não teve muito sucesso, que foi partir para propor não só paletas, cores, fontes, etc., mas propor também os componentes que seriam usados nas interfaces e tal. Quando colocou isso tudo junto numa tela, ficou um negócio assim terrível, simplesmente terrível. Então, não dá. O que eu tirei como conclusão prática é que não dá para fazer a proposição dessas coisas sem estar trabalhando marca não, tá? Eu estou colocando marca aqui porque é para o nosso projeto, a gente não tem, mas geralmente tem-se as marcas. Geralmente é o primeiro ponto que é criado, é a marca. Existe, inclusive, um manual de marca que é definido por designers mesmo, né? Eles vão dizer como é a marca, como é que usa no impresso, no virtual, não sei o que e tal. Não é esse o ponto. Eu vou até tirar daqui, então. Mas aí, quando você começa a definir essas coisas, o bom de definir paralelo é que essas coisas se retroalimentam. Você vai fazendo, vai olhando a tela, vai ajustando. Pô, essa cor aqui não ficou legal. Esse botão aqui ele é melhor ser mais redondo. O botão aqui de voltar ele é melhor ficar com essa cor. E aí vai ajustando, ajustando. E você vai tendo uma proposta não só de usabilidade no sentido de experiência do usuário, mas também a qualidade visual é importante. Qualidade visual precisa ser colocada para os usuários porque ela torna o uso da interface mais agradável e fluido, né? Mas também essas regrinhas básicas, né? O botão ele tem que chamar atenção,
aquela ação que você quiser remeter, né? A tela pode ter um monte de conteúdo, mas geralmente você vai logo nos botões que chamam mais atenção, nas regiões que chamam mais atenção. Você olha mais para lá e tal, quando abre uma tela. Então, essas decisõezinhas são boas para escolher, né, como é que isso vai ser adotado no design system da empresa. Então, o projeto piloto seria, que eu estou colocando aqui, seria o quê? Escolha um conjunto de telas, que foi justamente o que eu discuti aqui com vocês. Ó, vamos pegar a busca, a página de doação, pagamento, login e criar usuário. Essas seriam as 5 telas onde a gente vai pegar, fazer o nosso projeto piloto de desenho das interfaces. Tá? E a partir daí a gente especifica e desenvolve, certo? Então, essas seriam as decisões a serem tomadas, tá? Mas, onde é que entra microserviços aqui? Microserviços entra mais para a gente rediscutir, vou até colocar separado aqui, deixar a segurança aqui. Esse contexto que eu coloquei aqui é o contexto que eu tenho mais domínio e que eu digo para vocês, eu tenho mais domínio porque dos sistemas que eu comecei do zero, vou salvar isso aqui, eram sistemas mais baratos, eles precisavam ser mais baratos. E por serem mais baratos, essas decisões arquiteturais tomadas aqui estavam considerando justamente também o preço da infraestrutura que seria gerado para isso. Tá? Por exemplo, tem um projeto recente que eu trabalhei que não tem replicação de servidor não, velho. Não tem replicação de servidor não. Morreu, morreu. E o cara, os clientes lá acharam cara a infraestrutura. Tipo, foi na Amazon até, dos big players assim, foi o que eu achei o preço mais interessante de Google, Microsoft e Amazon. Eu não botei na DigitalOcean, mas desses três o que eu achei mais interessante foi da Amazon. A gente escolheu umas máquinas virtuais lá no EC2, configurou, beleza, bonitinho. Acho que ficam uns R$ 2.000 por mês, porque o dólar tá caro, né? Aí os caras acharam isso caro. Aí qual é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, se eu quiser atualizar o sistema, vai parar o servidor para todo mundo. Véio. Então, imagine um cenário onde você tem, quando você tem uma replicação de servidores, você, num procedimento de update, você vai parando servidor por servidor e vai atualizando eles. Então, isso não inter... E aí, mais uma vez, a importância do framework ser stateless, tá? Porque qualquer servidor que responder aquela requisição tá bom. No stateful, não. Certo? Então, essa é uma das vantagens. Então, nesse cenário aí, nem isso tinha. Então, se morreu o servidor, morreu, tem que levantar de novo. Ou, se eu quiser fazer uma atualização no sistema, o DevOps aí vai para o lixo, né? Porque eu tenho que parar o sistema para atualizar, está totalmente fora do conceito de DevOps quem está fazendo um upload o tempo todo, certo? Então, beleza. Esse é o cenário mais barato. Né? Quando você tem empresas grandes, onde você tem uma base de milhares de usuários, às vezes até milhões de usuários, centenas de milhares, milhões de usuários, ou até, às vezes, dezenas de milhares, você precisa também, você precisa de uma infraestrutura mais robusta e que ela consiga, botei a calabilidade, e que ela consiga te oferecer um custo-benefício melhor. Primeiro, no custo-benefício de infraestrutura, que também não é barato, mas já barateou muito ao longo do tempo. Tá? Se você parar para analisar, deixa eu botar um outro carinha aqui. Se você parar para analisar,
Olha, a gente começou a escolher coisas como virtualização. E o que é que um Docker da vida faz? O Docker, ele tem containers que consomem o mínimo de recursos. Tá? Quando a gente pensa em coisas como, ainda dentro de virtualização, Kubernetes, onde ele vai poder viabilizar o uso de diversos, vou dizer não viabilizar, vou dizer facilitar o uso de diversos containers. Ao mesmo tempo, entendam ao mesmo tempo com replicação, um conceito que fica aqui marcado é a questão da economia de recursos. Quando você tem um sistema que escala demais, que precisa escalar demais, não vou nem falar de disponibilidade, se você tiver uma máquina que ela consome um pouco mais de informação, um pouco mais de recurso, seja memória, processamento que for, qualquer quantidade a mais conta. Né? Ou seja, se eu tenho uma máquina que ela vai consumir mais 1 GB de memória e eu tenho 150 máquinas rodando, eu estou pagando por 150 GB a mais na nuvem de memória, que não é barato. Né? Eu estou falando tudo isso porque o primeiro aspecto aqui, ó, primeira coisa aqui é essa discussão. Tá? Vou ver um desenho que represente melhor esse cenário. Aqui tá beleza. Tá? Beleza. Você vai pegar na infraestrutura, nas decisões arquiteturais que eu tinha colocado lá propositalmente para a gente no início, de escalabilidade e disponibilidade, qual é o problema principal? O problema principal. O problema é que a gente, quando escolhe uma arquitetura monolítica, a gente tende a, primeira coisa, a decisão de modelagem de dados, ela vai ser unificada. Né? Eu vou até chamar aqui de monolito, que eu peço, é o termo da moda aí. Tá? O termo da moda é citado esse monolito. A decisão sobre modelagem de dados é atômica. O que eu quero dizer com isso, não estou querendo inventar nada aqui, é porque eu não acho um termo mais interessante. Ou é um MySQL, ou é um SQL Server, ou um Mongo. Ou seja, dificilmente você vai pegar um sistema desenvolvido num framework único, com esse monolito, onde você pensou a arquitetura toda dentro daquele mesmo código, dentro daquele repositório, como um sistema que vai ter, essa parte aqui de usuário, eu vou botar em MongoDB, porque é mais rápido. Essa parte aqui dos dados, como tem muitas relações, etc., eu vou colocar no banco de dados relacional. Isso raramente você vai ver num sistema monolítico. Né? Monolítico nesse cenário, porque esse termo veio
mais da área de sistemas operacionais, com arquiteturas de SOs monolíticas, etc. Mas o termo veio para cá para mostrar que a arquitetura monolítica é aquela que você encara o sistema inteiro como uma caixa fechada, né? E nesse caso aí você perde em diversas decisões. A decisão sobre a modelagem de dados, decisão sobre spec mais apropriada para determinada funcionalidade. Se você estiver trabalhando com um sistema que ele vai ter, por exemplo, ele vai ter uma parte que é de IA, né? Eu vou disponibilizar uma parte de IA. Aí você pega e fala, poxa, eu não vou conseguir fazer IA no meu sistema em PHP aqui não. Ou se eu fizer, vai ficar uma porcaria. Porque eu não consigo lidar muito bem com nesse tipo de stack. Quando você tem uma arquitetura monolítica, qual é o tipo de cenário que você vai acabar fazendo? Você fala, olha, eu vou criar um serviço separado, em Python, por exemplo. Vou colocar ele para rodar no Python e meu sistema vai se comunicar com ele. Você já tomou uma decisão que já vai prejudicar a performance. Porque o overhead de comunicação, de passar pelo seu sistema, você se comunicar com o sistema que está desenvolvido em Python, o módulo de IA, depois voltar, você já perdeu aí, né? Sendo que você poderia fazer com que o seu sistema pudesse se comunicar de maneira mais direta com aquele serviço, certo? Então, em linhas gerais, o monolito ele não se adapta muito bem às necessidades específicas de cada funcionalidade ou de cada módulo do sistema. Na medida que os sistemas vão ficando mais complexos, você vai precisando de módulos que eles precisam de melhor performance naquilo que eles estão executando. E às vezes você leva um framework, uma stack, como um pacote fechado, e isso acaba te prejudicando em determinadas decisões, porque não existe framework ou stack que lide melhor com todos os cenários. Isso é ilusão, né? Mas eu volto para o cenário de consumo de recursos. Se eu tenho um servidor aqui, que ele está recebendo muitas requisições de, vamos supor, pagamentos, não seria melhor eu arrancar uma parte desse servidor, só o módulo de pagamentos, com a parte do banco de dados dele, que só consome aquele tantinho de memória voltada para aquela partezinha específica, separar ele do resto, eu não economizaria mais recursos e provavelmente eu não poderia propor uma estrutura mais eficiente para aquele recurso se eu desgarrasse esse cara do resto do sistema, comparado a estar tudo junto. Então, esse é um dos contextos onde a economia de recursos na arquitetura microserviços, ele traz um ganho maior de escalabilidade, disponibilidade, eficiência e por aí vai, tá? Tempos de resposta, certo? Então, eu não quero ficar muito focando em conceitos aqui. O que é uma arquitetura microserviço? Você sabe o que é serviço. Vocês desenvolvem APIs que têm recursos, tem rotas de API lá que você pode encarar como serviços específicos, né? A única questão que a arquitetura microserviços ela traz é que esses serviços deveriam ser explicitamente separados, não só em termos de organização conceitual de código. Se você pega em Node hoje, você bota em arquivos diferentes, você joga cada um numa rota, cada serviço de uma rota específica. Beleza, atendi? É um serviço. É um serviço RESTful, né? Você está numa arquitetura RESTful, se comunica via HTTP com o cliente lá. O conceito de arquitetura microserviços, ele traz isso de uma forma um pouco mais extrema, onde se você quer construir um microserviços, você vai separar na infraestrutura específica dele, tá?
Então, é por isso que o pessoal está diferenciando muito hoje uma arquitetura de monolito de uma arquitetura de microserviços. Você pode ter uma arquitetura monolítica com conceitos de orientação a serviços embutida. Hoje em dia, a maioria dos frameworks e a maioria dos sistemas que eu conheço e que se desenvolve, mesmo pegando o framework e fazendo um monolito, está desenvolvendo uma API, está desenvolvendo serviços. Tá? Então, o lado extremo de microserviços é justamente trazer aquilo que se adequa melhor à necessidade daquele serviço específico. Então, é o melhor dos mundos. Né? Olha, se eu tenho uma API que vai se comunicar com o usuário, que eu não tenho muita estrutura de relação entre usuários, eu posso botar um MongoDB, que é um não relacional, vai responder muito mais rápido na hora de eu fazer o login do usuário lá. Não preciso me preocupar. Com a relação e tal, a performance aí seria melhor. Pagamentos que tem relação com a requisição de compra e tal, tem muita relação? Tá, vou botar essa parte de pagamentos no relacional. Então, a modelagem de dados já fica flexível. Né? E por aí vai. Não só a modelagem de dados, stacks de tecnologias também, eu posso escolher separadinha, bonitinha. Então, mais vem em relação mais aspectos que apontam a favor da tecnologia de microserviços, tá? E eu só vou aqui passar, deixa eu pegar o link que eu separei aqui para vocês. Deixa eu jogar para cá. Tem essa página microservices.io, que ele fala um pouco mais sobre o conceito de microserviços, tá? Onde o cara que bota um desenhozinho sobre o que seria arquitetura, mas fracamente acoplada, não é? Seguindo esse desenho que eu mostrei, ó, desacoplamento entre esses serviços. Altamente mantida e testável, né? Implantada independentemente, então foi aquilo que eu tinha falado. Pelo fato de ser implantada independentemente, se eu escolher um Docker para esse serviço, eu vou estar consumindo apenas o recurso que aquele serviço precisa. Então, eu vou começar a colocar apenas a infraestrutura mínima necessária para que cada serviço sobreviva ali e responda adequadamente dentro da infraestrutura. Né? Então, eu vou economizar dinheiro na minha infra. As capabilities, as funcionalidades do sistema, né? Elas são organizadas em termos de capabilities do negócio mesmo. Eu não vou pensar mais no serviço que vai tratar de aspectos técnicos. Eu vou pensar em serviços que resolvem aspectos do negócio, né? E não escolher serviços técnicos, tá? E aqui também com propriedade de um time pequeno, né? Geralmente, times pequenos, aí você já começa a perceber que microserviços é um lugar que é bem apropriado para empresas que conseguem separar times para desenvolver conjuntos de microserviços específicos ou até se dedicam a determinados microserviços, tá? E aí tem muito conteúdo aqui, tá, galera? Não vou ficar entrando nos padrões aqui, não, mas ele descreve aqui ó, o padrão monolítico do padrão de arquitetura microserviços, como é que se decompõe, até de refatoramento de microserviços tem aqui, gerenciamento de dados, tá? Tem muita coisa aqui. Mas, como nem tudo são flores, eu separei um desenhozinho aqui também que descreve melhor um conceito de arquitetura orientada a microserviços. Como nem tudo são flores, aqui estão os meus microserviços, tá? Rodando aqui independentemente, ó. Aqui um Redis que vai responder melhor, que é um banco de dados baseado em memória. SQL Server. Eu peguei um exemplo aqui de um ecossistema Microsoft, tá? Então, por isso que tem muito SQL Server aqui e tal. Geralmente tem um gateway, que é quem distribui essas requisições entre esses microserviços. Tá? Múltiplos clients que vão enviar os requests aqui. Você vê que tem um gateway voltado para resposta mobile, um gateway voltado para resposta web. Não
Não é necessariamente sempre assim. Isso aí vocês, a arquitetura que vai decidir, tá? Eu vou falar sobre barramento aqui logo mais, mas um dos grandes calcanhares de Aquiles do microserviço é a questão do gerenciamento dos dados. Tá? Se eu tenho serviços separados independentemente, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Digamos que eu tenho aqui um database ó, de identity, né, que são dos usuários do meu sistema, tá? Ele tem os dados dos usuários colocados aqui, certo? E meu sistema é de e-shop, tá? É de compra online. Vamos dizer que esse sistema de compra online tem um determinado item de assinatura lá, onde eu vou pagar, como no nosso próprio Eu Vou Doar, a gente faz uma assinatura para ter um pagamento mensal lá de uma determinada doação, tá? Mas vamos trazer um exemplo diferente, e nesse exemplo de e-commerce, eu preciso pagar uma assinatura para que eu consiga ter uma determinada permissão dentro do sistema. Ou seja, existe uma relação entre o meu microserviço de ordering, que seria, vamos supor que pagamento está associado aqui dentro, tá? De ordering, que assim que eu pagar a assinatura, eu teria que refletir no meu cadastro do usuário para dizer que ele tem permissão para acessar uma determinada página lá do meu sistema. Afinal de contas, o sistema de identidade, ele também vai cuidar um pouco dessa parte de permissões, tá? E aí, como é que eu consigo tratar esse tipo de cenário? Eu já digo que não é um cenário nada trivial. Esse problema, por exemplo, de autenticação em microserviços, aí é um problema, digamos, entre aspas, tá? NP completo, porque não tem decisão muito bem definida para isso, certo? Mas, em linhas gerais, o que eu preciso fazer é um ponto bem básico, eu preciso fazer com que meu sistema de compra avise meu microserviço de compra, avise ao meu microserviço de usuário que, olha, a compra para aquele usuário de ID tal, ele pagou essa assinatura, então pode botar aí que ele tem permissão para acessar uma determinada funcionalidade, tá? Então, assim, os outros serviços vão conseguir enxergar esse tipo de informação, por exemplo. Vão receber uma atualização, os clientes, na verdade, vão receber uma atualização dessa informação para poderem acessar adequadamente agora o serviço com assinatura. Isso só é possível em sistemas que são baseados em eventos, tá? Ou seja, existe um barramento de eventos que vai cuidar da comunicação entre microserviços para manter a consistência entre eles, porque eles são fracamente acoplados, ou seja, eu não tenho nada que vai atualizar minha entidade de usuário aqui dentro, não é essa a responsabilidade do serviço de compra. Então, eu vou simplesmente mandar isso para o barramento e um serviço que preste atenção nesse tipo de atualização de compra aqui, ele vai pegar essa mensagem e fazer o tratamento necessário na base dele, para que quando o usuário acesse o recurso daquele microserviço, ele tenha a atualização adequada daquele microserviço, tá? Isso traz para a gente um trabalho de desenvolvimento muito maior do que se a gente pegasse e colocasse um monolito, tá? Monolito, a gente está só preocupado com as camadas. Eu só tenho lá camada de modelo, camada de controller, camada de view, tá tudo bonitinho, tudo arrumado. Eu posso relacionar aquelas camadas, aquelas modos, etc., dentro do meu próprio código, tá tudo bonito. Aqui não. Aqui eu não posso relacionar mais. O código de compra só é do código de compra. O código de usuário só é do código de usuário. Então, eu tenho que fazer com que esses caras se comuniquem através de eventos para que avisem aos interessados
quando é que eles vão precisar processar esses eventos dentro das bases de dados deles, tá? Isso é um padrão arquitetural que lá na engenharia de software até cheguei a mencionar, que é o padrão de publish e subscribe, que é o quê? Alguém publica no barramento e os subscribers interessados naquele tipo de evento vão pegar aquilo ali e processar adequadamente, tá? Então, é esse tipo de problema que a gente acaba assumindo quando a gente está trabalhando com microserviços. Não só esses, mas isso a gente vai tratar ao longo da disciplina, tá? Aqui é um desenho basicamente de como, no desenvolvimento, como é que a gente pode adotar nossa implementação em microserviços, certo? Ou seja, eu posso ter meus códigos Node aqui e meus bancos de dados específicos para cada microserviço. Então, perceba que ele tem o seu próprio deploy, que é o web server e database juntos, tá? Até para manter a eficiência ali do microserviço. Aqui eu já uso uma outra tecnologia, porque eu preciso de um tempo de resposta melhor. Aqui seria uma camada de código que eu vou compartilhar entre os meus microserviços. Por exemplo, para lidar com autenticação e permissão para uma determinada rota aqui, eu preciso compartilhar código, então isso é interessante, isso é importante da gente fazer. Aqui seria o nosso barramento, onde eles se comunicam com eventos, tá? Eventos de que forma? Eu teria que começar agora a padronizar quais serão os meus tipos de eventos que eu vou criar para que eu consiga comunicar entre os meus publishers e os meus subscribers, tá? Então, percebe como eu estou aumentando a complexidade de desenvolvimento do código aqui, né? Mas tudo em prol de um sistema mais escalável e mais eficiente, tá? Como é que isso poderia ficar dentro de uma estrutura Docker e Kubernetes, tá? Eu poderia fazer um load balancer num grande servidor lá, ou numa infraestrutura de nuvem, e aí eu tenho digamos, eu vou chamar de um balanceador de carga interno, tá? Que é um módulozinho do Nginx para Kubernetes, que ele vai pegar esse request do load balancer externo e direcionar para o meu microserviço apropriado, digamos, para o serviço de compra aqui, ou então para o serviço de usuário, de conta, no caso, e por aí vai, tá? Então, eu teria uma infraestrutura interna de Kubernetes aqui para administrar meus microserviços. Então, conceitualmente, é mais ou menos isso que a gente vai fazer daqui para frente, certo? Mas eu sei que aqui é muita informação, eu vou parar por aqui, mas o que eu quero que fique como mensagem geral é que, assim, microserviços é legal, é muito sofisticado, traz muita performance, etc., mas perceba que, e eu quero que vocês vejam ao longo dessa disciplina, o resto da disciplina aqui, agora que a gente vai meter mão na massa, que desenvolver microserviços não é trivial. Cuidar de consistência de dados no microserviço não é trivial, certo? Pense no cenário de esse cara mandou um evento para esse cara de cá. E se deu alguma treta aqui? Esse cara caiu, por exemplo. Tudo bem que as tecnologias que a gente vai utilizar, elas tratam esse tipo de cenário. Mas a gente precisa considerar que existem cenários de exceção aqui que podem prejudicar o funcionamento dos microserviços. Então, lidar com consistência de dados aqui é um desafio imenso. Imagine cada time de desenvolvimento está no seu microserviço. Você teria que fazer um catálogo de eventos bem definido para que todo mundo se comunique entre si, saiba o que é que tem em cada um deles. Então, imagine, né? Então, vejam os desafios e vocês, como pessoas técnicas, se vocês tomarem a frente de alguma coisa, tem que pensar muito, tipo assim, qual é o prazo que você quer? Né? Qual é a demanda desse sistema? Você já está fazendo um sistema que é estabelecido, que já tem uma base de dezenas de milhares de usuários, e você vai fazer uma nova versão dele? Pô, talvez possa. Um caminho muito indicado é eu caminhar para os microserviços. Né? É um tipo de arquitetura que eu posso trabalhar. Hoje em dia, nesse mundo de microserviços, tem coisas que já chamam-se de serverless, né?
que, na verdade, não existe mais esse negócio de servidor, web, base de dados. São funções executadas na nuvem. Você manda lá uma entrada, executa uma função, ele dá um retorno para você e acabou-se. Também faz parte desse conceito mais desacoplado, tá? De arquitetura. Você também conseguiria colocar uma função serverless muito mais fácil dentro de uma arquitetura dessas do que numa arquitetura monolítica e ter uma obtenção de performance melhor, tá? Então, assim, é muito de cenário para cenário, tem que analisar a necessidade do cliente, o que ele está disposto a pagar, o quanto ele está disposto a esperar. E aí, esses trade-offs também estão nessas decisões que eu coloquei aqui, tá? São decisões que eu não descrevi aqui o raciocínio em cima delas, mas que estão embutidas, beleza? Então, eu vou só modificar esse cara aqui. Não, de certa forma, a gente vai continuar com a replicação de web servers, vai continuar com load balancer, vai continuar com virtualização, database único vai para o espaço. Então, eu vou adotar, além de virtualização, vou adotar orquestração de containers para melhorar a performance. Eu vou adotar microserviços. Eu vou adotar aqui também que uma arquitetura baseada em microserviços perceba que aqui, ó, se você olhar na página do cara, ele não vai dizer para você que uma arquitetura baseada em microserviços tem um barramento lá para se comunicar, tá? Pelo conceito, não tem isso. Mas, pelo que eu tenho visto de implementações práticas, essa arquitetura baseada em microserviços também é baseada numa ideia de arquitetura baseada em eventos, tá? Você precisa manter essa consistência entre microserviços para que eles funcionem adequadamente, beleza? Aqui eu vou botar já que a orquestração seria com Kubernetes. Tá? Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. A priori, não. A priori é isso aqui, e aí a gente vai ter decisões arquiteturais voltadas para cada microserviço, tá? Beleza? E aí eu vou só colocar aqui também, para mapear aqui, eu vou colocar só uma seção aqui, que não é um atributo de qualidade. Eu vou colocar como definir, né, como stack back-end o Node, tá? Só para a gente documentar aqui mesmo. Aqui eu vou colocar o React. Até para a gente ter um ganho de eficiência aqui. É uma coisa que a gente vai ver também ao longo do curso. Eu vou colocar como uma das decisões de eficiência aqui server-side rendering, também que está na moda. A gente dá uma olhada aqui. E com essa stack eu tenho mais conhecimento. Tá? Cadê? Uma tag que permite que a gente faça isso. Seria o Next.js. A priori eu vou deixar assim. A gente vai ter outras decisões de manutenibilidade aqui, que eu não vou tocar agora.
E aí eu vou... A gente vai tocar isso nos próximos episódios, tá? É isso, galera. Aí a gente vai... Façam essas atividades que eu passei para vocês aí. Sexta-feira eu também vou precisar me ausentar mais uma vez. Então a gente já vai começar metendo mão em Node já na segunda-feira, tá? Então, para a gente fazer uma atividade assíncrona, fechem isso até sexta, essa parte das telas e da descrição das histórias. E aí a gente já cai no desenvolvimento, porque eu preciso da especificação. A gente cai no desenvolvimento de segunda-feira já, beleza? Beleza. Professor, só uma dúvida. Vai manter o monorepo mesmo com microserviço? Vamos manter. É mais fácil a gente trabalhar, vamos manter, tá? Beleza. Mas, porque o repositório para Docker e Kubernetes, você não vai precisar... Não precisa necessariamente estar separado, não. Mas no mundo real seria separado realmente. Né? Fechou? Até porque a gente separa até o código, né? Código é mais conteúdo de memória e tal. Vai que o repositório tem muita coisa. Então é importante também de separar as coisas. Beleza, galera? Façam isso até sexta. Eu vou postar a atividade no grupo. E vou colocar esse slide também, que a gente vai atualizando ele ao longo do tempo. Tá? Eu estava rabiscando muito, estava muito confuso. Eu vou trabalhar agora com o slide digitado, ficar melhor para a gente compartilhar. Valeu! Beleza. Um abraço Valeu. aí Beleza. e até segunda. Me dê um feedback até sexta, certo? Beleza. 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 Valeu. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu, valeu. Um abraço. Pessoal. Valeu.